Oi, pessoal, chegando para mais uma aula de História, professor Joedson, com vocês. Hoje, para a gente falar especificamente sobre a independência dos Estados Unidos, não é? Na aula anterior, nós falamos sobre a questão do iluminismo e independência dos Estados Unidos, as influências que tiveram, né? Dos iluministas, dos filósofos, dos pensadores iluministas. Falamos também sobre essa influência na revolução, nas revoluções inglesas e também que desencadeou aí na Revolução Industrial, não é? Com as mudanças de governo e os pensamentos iluministas. E hoje a gente vai falar sobre essa questão dos Estados Unidos, porque os iluministas, pessoal, inspiraram aí a população das 13 colônias a lutar por independência. Essas 13 colônias que integram aí o território norte-americano, que eram controladas, eram colônias inglesas. O que acontece é que o controle da Inglaterra sobre essas 13 colônias não era tão rigoroso antes, mas lá no final do século XVII, as leis, né, de controle, de navegação e do comércio começou aí uma cobrança de novos impostos a serem pagos por esse povo, pelo povo norte-americano. Isso se deu devido aos custos, né, gerados aí pela Guerra dos Sete Anos. Aí a Inglaterra teve esses custos, essa Guerra dos Sete Anos que a Inglaterra travou contra a França pelo domínio do comércio na América do Norte, e a partir dessa guerra, com esses prejuízos, os Estados Unidos sofreu porque a Inglaterra começou a criar esses impostos para ressarcir esses prejuízos. Só a título de conhecimento, essa guerra foi entre 1756 e 1763, né? Foram 7 anos de guerra travadas entre a Inglaterra e a França, lutando aí pelo controle do comércio americano. E quais foram essas leis, professor, que aumentou esses tributos, né? Aumentou esses tributos para poder ressarcir a Inglaterra. Vamos falar um pouquinho dela? Eu já falei desse slide, né? Essa questão do controle rigoroso da Inglaterra sobre as colônias americanas. E agora falando sobre essas leis, a criação das leis de comércio e navegação. Essas leis que aumentou aí os tributos. Quais foram essas leis? A primeira medida, né? Falamos também sobre essa questão da guerra. A primeira medida, esse aumento de tributos, ficou conhecido como a Lei do Açúcar. O que foi essa Lei do Açúcar, ou a Lei da Receita, criada em 1764? Né? O que foi essa lei? Essa Lei do Açúcar, ela impunha, ou seja, forçava o pagamento de altas tarifas alfandegárias sobre produtos como melaço, vinho, café, seda e linho. Esses produtos foram sobretaxados. Quando foi no ano seguinte, 1765, né, a Inglaterra sancionou, o rei da Inglaterra sancionou a Lei do Selo. Essa Lei do Selo instituiu um novo tributo, ou seja, o que é tributo, professor? Um novo imposto. E essa lei fazia o quê? Ela forçava o pagamento de um imposto para a impressão de documentos legais e textos impressos, como jornais, revistas, livros, revistas, professor. Então, vamos pensar mais em jornais e livros, tá? E documentos legais. Vamos pensar assim, que imposto era esse? Quais documentos? Qualquer documento. Registros gerais de terras, de pessoas. Havia impostos que eram pagos com o fim de enriquecer a coroa inglesa, tá bom? Além disso, teve a Lei do Chá. A Lei do Chá foi instituída, pessoal, em 1773. Aí o parlamento inglês, né, concedeu aí um monopólio do comércio de chá para uma companhia das Índias Orientais, tá bom?
esse chá, na verdade, assim, os americanos, eles tinham um comércio local. O comércio local produzia e fornecia esse produto para a população, né? Era um comércio interno. A Inglaterra, por meio dessa lei, concedeu um monopólio. E o que é monopólio, professor? Bem, monopólio é o controle total do comércio por uma única empresa ou por um grupo de empresas, não é? Assim, essa companhia passou a ser a única fornecedora de chá para o povo americano. E o comércio local teria assim que deixar de produzir, deixar de fornecer esse produto para a população interna, tá bom? Vamos ao tópico seguinte? Tá, pessoal? Essa lei do chá causou aí protestos. O principal dele foi o chamado Boston Tea Party, ou melhor dizendo, deixa eu trazer para o português, né, que é mais fácil de eu pronunciar, a Festa do Chá de Boston. Essa Festa do Chá foi uma resposta, né, a essa lei, e alguns colonos disfarçados de índios lançaram ao mar o carregamento de chá de 3 navios ingleses, tá? Que transportavam chá para os Estados Unidos da América. Eles reviraram jogaram esse chá ao mar no porto de Boston, tá? Por isso, o nome Festa do Chá de Boston. Esse acontecimento ficou conhecido assim por esse nome, tá? Com isso, o governo inglês reagiu. Como assim, professor, que ele reagiu a esse ataque dos navios, né? Ele criou uma nova lei chamado, aliás, foi uma série de medidas, uma série de decretos, né? Que ficaram conhecidas assim como leis intoleráveis. Vamos falar um pouquinho dessas leis intoleráveis. Essas medidas tomadas pela coroa inglesa, né, essas leis dos intoleráveis, visava aumentar o controle das colônias americanas, inclusive controle militar. Com base, aliás, revoltados contra isso, houve um boicote e o início do movimento de resistência. Esse movimento de resistência que vai gerar aí, que visa gerar aí a independência norte-americana, apropriando assim, né, dos ideais iluministas, principalmente das ideias do filósofo John Locke. John Locke, que defendia aí o direito da população de lutar contra a opressão dos estados, né? E com base nesse ideal, os americanos resistiram contra a Inglaterra. É importante pensar um pouco que essa independência não foi consenso entre todo o povo norte-americano. Isso porque as colônias do sul da América, eles ficaram com medo das revoltas internas. Por que, professor, esse medo das revoltas internas? Eles tinham receio de que essa ação desencadeasse revoltas, principalmente entre os escravos. Então, qual era a ideia? Que eles se tornassem livres, que eles saíssem das mãos da Inglaterra, que esse Estado inglês parasse essa opressão, mas que eles, os norte-americanos, continuassem a escravizar. Afinal de contas, a escravidão era a principal mão de obra norte-americana, tá bom? Assim como o Brasil, assim como outros países que usaram a escravidão. Além dos escravos vindos da África, tinha ainda os índios, não é? Que também eram escravizados. Se os escravos, tanto afros quanto indígenas, apropriassem dessa ideia de liberdade e começassem a lutar pelo fim da escravidão, era isso que esse povo, o povo do sul
norte-americano não interessava. Por isso, eles ficaram com medo dessas revoltas internas. A Declaração da Independência, pessoal, veio após muita luta, não é? A Guerra da Independência, propriamente dita, começou em março de 1775, né? Quando foi em maio daquele mesmo ano, foi algo relativamente rápido. Não dá para dizer que foi rápido, porque guerra é sempre guerra. Mas, comparando a outros movimentos, foi relativamente rápido. Né? Que em março de 1775 começou, e em maio do mesmo ano, eles decidiram romper, né? Decidiram pelo rompimento das 13 colônias com a Inglaterra. E aí foi instaurada uma comissão dirigida por Thomas Jefferson, né, que ficou encarregada aí de redigir, professor, a Declaração de Independência. Esse documento, como eu já havia dito antes, inspirado aí nos princípios do Iluminismo. E quando foi em 4 de julho, também já do ano seguinte, né, 1776, aprovado esse documento, proclamou aí o direito das 13 colônias à liberdade. Quais eram os dizeres, alguns dos principais itens, né, dessa declaração? Todos os homens foram criados iguais, todos têm direito à vida, à liberdade, à busca de felicidade, e sempre que uma forma de governo anular esses objetivos, o povo pode alterá-la ou instituir um novo governo. E as colônias unidas são estados livres e independentes. Tá? Mas veja só, apesar dessa declaração, a Inglaterra só veio a reconhecer a independência dos Estados Unidos em 1783. Com a independência, surgiu aí uma nova organização. Cadê? Que eu havia falado disso aqui antes para vocês, né? Sem passar o slide, a questão da igualdade, direito à vida, liberdade, reconhecimento somente em 1783. Mas veja, apesar desses princípios baseados no iluminismo aí, e surgiu aí uma república nova, é importante ressaltar que, mesmo assim, a escravidão foi mantida nos Estados Unidos. Não foi uma igualdade tão igual assim. Negros continuaram sendo escravizados e indígenas continuaram sendo perseguidos, e mulheres não eram consideradas iguais aos homens na questão de direito a voto. Né? Finalizando assim nossa aula. Até mais. Espero encontrar você na nossa próxima aula.